Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estudar nosso livro aí de história, certo? E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que fala sobre os costumes brasileiros, certo? Aí na página 100 e na página 101, você possa me acompanhar aí no texto, né? Vai me acompanhando aí e para que você possa entender direitinho aí esse conteúdo que é de extrema importância para a gente entender, tá bom? O processo histórico aí do nosso povo brasileiro, que é o povo brasileiro, né? A nossa cultura, né? Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, nós vimos, né, que a nossa formação, né, vem aí, como nós explicamos na aula passada, vem da mistura de algumas raças, né, de algumas etnias que a gente fala, né? Etnias, como eu já falei, significa raças, que são os índios, os africanos e os europeus que vieram para o Brasil. E com isso, com a mistura desses três povos, nossos costumes, a nossa cultura se tornou uma cultura muito rica, né? Nós adaptamos, nós temos em nosso meio a cultura dessas três raças aí, desses três grupos que deram formação ao povo brasileiro, certo? Então vamos lá. A cultura de um povo é composta, entre outros fatores, dos costumes das populações que o formaram. Como já foi possível observar, a população brasileira tem sua origem no encontro de diferentes povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Esses povos influenciaram a cultura brasileira com suas tradições e seu modo de pensar e de se expressar, né? Então, nós brasileiros, como nós já falamos aqui, nós adquirimos essa cultura muito rica, originada desses três grupos que deram formação ao povo brasileiro, certo? Então, nós brasileiros, nós somos formados desta forma, né? Se a gente for parar para analisar, por que que nós falamos a língua portuguesa e não outra língua? Porque os portugueses foram os que tiveram mais influência aqui no Brasil, né? Então, por isso que nós falamos a língua portuguesa, tá certo? E outras tradições que tem no meio do povo brasileiro que também vem de influência dos povos, que nós vamos ver agora a seguir aí nesse primeiro pontinho que está assim, ó. Dos povos indígenas, por exemplo, vem nosso costume de tomar banho diariamente e também de consumir alguns alimentos feitos à base de mandioca, milho e amendoim. Então, quem não gosta de um alimento feito aí do milho, da mandioca, né? É uma delícia. Então, esse costume nós adquirimos aí do povo indígena, né? Dos índios, né? Então, tomar banho todo dia, quem não toma banho todo dia, né? Então, também é um costume indígena também que nós adquirimos com os índios, certo? Dos africanos, bora ver. Os africanos contribuíram para a formação da nossa cultura em muitos aspectos. Bora ver o que é que os africanos influenciaram aqui o povo brasileiro. Então, os africanos influenciaram na religião, né? Como o aspecto religioso, por meio de outras religiões que existe aqui no Brasil. Talvez você não conhece, como Candomblé e Umbanda, que são religiões africanas, né? Que vieram da África e o povo brasileiro aqui adaptaram essa religião, né? Essa religião existe muito aqui na capital da Bahia, Salvador, né? Que as pessoas adaptam a esta religião, né? E além disso, os portugueses, o português falado no Brasil traz diversas palavras de origem africana. Então, existem algumas palavras que nós falamos no nosso dia a dia também que é de origem africana, que nós vamos ver aqui agora, como o cafuné, né? Cafuné é o quê? Fazer carinho, tal, né?
fazer um cafuné. Batuque também é uma palavra de origem africana. E tem também o banguela. Banguela também é uma palavra de origem africana. E outras mais que existe aí, né? Que nós falamos, né? Que é de origem africana, certo? Então você observa que a cultura daquele povo que vieram no início, quando o Brasil estava sendo colônia de Portugal, né? E até hoje nós adquirimos essa cultura, né? Desses povos. Então, no outro pontinho está assim, ó. As heranças portuguesas para a cultura brasileira são principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria à base de ovos e açúcar, né? Então, quem não gosta de fazer um bolo, tem que colocar o que? Açúcar, tem que colocar ovos, então é uma cultura portuguesa. Nós falamos o português, também é uma cultura portuguesa, né? Que nós adquirimos aí dos portugueses, certo? E muitas outras coisas que nós usamos, como por exemplo, vou falar outra aqui, as estruturas sociais, né? As estruturas sociais, por exemplo, a família, né? O pai, a mãe, então a formação, a organização social, então essa cultura que nós temos vinda aí dos portugueses, certo? Então aqui nós temos aqui várias fotos aqui no livro de vocês, aí tem também, você pode acompanhar, que aqui é um cesto feito pelo povo indígena, né, Yanomami, no município de Barcelos, né, município de Barcelos, estado do Amazonas, tá vendo? 2017. Então isso aqui foi feito pelos índios. Aqui nós temos outra foto mostrando para você o que? Jogo de capoeira durante festa de cultura afro no Dia da Consciência Negra, município de Araruana, né? Estado de Rio de Janeiro, tá vendo? Araruana, né? Então você observa aí que tem Araruama, né? No município de Rio de Janeiro. Então 2015, né? Aqui nós temos outra brincadeira aqui, as crianças brincando, as crianças cantiga de roda. São um legado da presença portuguesa, município de São Paulo, estado de São Paulo. Brincadeira de roda, você já brincou de brincadeira de roda? Então, isso aqui é uma cultura portuguesa, né? Os portugueses faziam essas brincadeira de roda aí, que nós estamos vendo as crianças brincando, e com certeza você já brincou assim, certo? Então vamos seguir aí em frente. Olha só, pessoal, aqui nós temos aqui a atividade para nós respondermos, né? Então, você vai prestar atenção no seguinte, você vai fazer uma pesquisa. Os africanos escravizados trouxeram elementos de sua cultura, mesclando-os a elementos das culturas portuguesas e indígenas. Faça uma pesquisa sobre brincadeiras, comidas e palavras de origem africana e preencha o quadro a seguir. Então, aqui nesse quadrinho que nós temos brincadeiras, né, que os africanos trouxeram, né, e implantaram aqui na nossa cultura. Comidas e palavras. Aí você vai procurar, né, algumas brincadeiras, né, os africanos trouxeram para o Brasil, né, que nós adquirimos dos africanos, comidas e algumas palavras que existem no nosso vocabulário, que a gente utiliza assim no nosso cotidiano e que são de origem africana. Aí você vai colocar aqui desse lado, certinho? Então o outro aí está dizendo assim, escolha uma das brincadeiras de origem africana que você pesquisou e descreva na linha a seguir. Então você vai escolher uma dessas brincadeiras que você colocou aqui nessa parte e você vai descrever como é essa brincadeira. Você vai colocar aqui, tá certo? Então é isso aí, vai ser muito divertido aí essa atividade para você realizar, tá bom? Então é isso aí. Então aqui do outro lado nós temos aqui outra atividade que nós temos aqui essa imagem aqui, a imagem número 1, a imagem número 2 e a imagem número 3. Aqui na imagem número 1 está dizendo aqui na legenda o seguinte:
Indígena deitado em rede, município de Serra do Tumucumaque, estado do Amapá, em 2015. Aqui do outro lado nós temos outra imagem, número 2. Meninas Bororo usando pilão, município de Meruri, estado de Mato Grosso, em 1934. Tá vendo? Então a criança está usando um pilão aí. E aqui do outro lado nós temos o que? Pamonha. É um alimento de origem indígena feito de milho ralado. Tá vendo aí? Então aqui você vai fazer o que? Qual é? O uso do pilão de madeira para processar alimento. Tá vendo aí? Então está referindo o que? Ao 1, ou 2 ou 3. Né? Você vai numerar aqui 1, 2 e 3. Certo? Então aqui você vai analisar, estudar aqui em cima e numerar aqui 1, 2, 3. Com os números que estão aqui, você tem que colocar aqui dependendo do que estiver falando aqui, tá ok? Então essa aí é a nossa atividade, beleza? Bons estudos aí.